sacerdotisas dessa sociedade que foram fundamentais para que a sociedade se humanizasse. Estará sempre, obrigatoriamente, na Bahia, uma mãe de santo, um representante das culturas afro-brasileiras. Então isso é um universo extraordinário que legou não apenas essa coisa da religião, como o carnaval, as grandes festas populares, nós chamamos festas populares. E nesse espaço é onde dança as filhas de santo, e aqui ela recebe os orixás, que são selecionados, né, a tomar rum. Cada um toma rum. O que é tomar o rum? Seria a cantiga de cada orixá. Olho viu, boca piu. Né? Olho viu, boca piu. Então, aquilo, tudo isso tem aqui. Então, eu ia anotando porque achava engraçado e depois queria saber a explicação daquilo. Iemanjá, Marabô, Laiô, Iemanjá. Iemanjá, Marabô, Laiô, Iemanjá. Uniaba, Udeirici, Iemanjá. Nilakota de Ribia, Oyo, Orocine, Achau, Eleu, Niabau de Rece, Iemanjá. Nilakota de Ribia, Oyo, Orocine, Achau, Eleu, Niachau, Eleu. Niacha Eliu, Rosi, Niacha Eliu. Nós estamos numa loja que vende produtos de candomblé, vende incenso, nós temos imagem de santos, temos garrafada, né? Na garrafada ali aqui, não, ali é banho de descarrego. Ali é banho de descarrego, entendeu? Tem prato de Nagé e tem ela que pode falar mais um pouquinho das coisas que ela vende aqui. O que você tem aqui de importante? Aí tem as folhas, que é bom pra chá, pra banho. E tem um... Ah, meu Deus. Tem mel, tem fogos, tem produtos de limpeza, tem produtos para, como é que se diz, para pagar oferendas, não é isso? Certo? Tem louças. Tem vários preços, tem vela aqui, tem o que mais? Tem charuto. Tem muita coisa aqui, filho. Ai, meu Deus, tô nervoso. Na realidade, é uma loja de miscelânea, que vende vários tipos de produto, né? Aqui é a maior feira da América Latina. A Bahia é um lugar muito especial. A Bahia tem onde o Brasil começa, onde chegam os portugueses, encontram os índios, para onde vêm os africanos, o maior contingente de africanos fora da África, do mundo, esse contingente veio para Salvador através do processo de escravidão, que eu brinco no meu dia a dia, nos meus projetos culturais, eu chamo de nós transatlânticos, usando exatamente a palavra transatlântico no sentido de que navio de luxo, navio de ricos, contrastando essa ideia do luxo, dos ricos, dos transatlânticos, dos navios transatlânticos, com o navio negreiro, que é justamente o navio da tristeza, da pobreza, do sofrimento. Porque nesse navio que veio a tristeza, a pobreza, o sofrimento da África, veio o luxo da cultura brasileira, veio a riqueza, a cultura brasileira mais brasileira, vem dessa matriz africana que se misturou com a matriz portuguesa e gerou o Brasil. O Brasil é fruto disso. Os índios têm uma contribuição importante, porém, como eu diria,
muito básica, ela não aparece, ela não está nas pontas, ela está muito na raiz da contribuição indígena. O indígena se recusou peremptoriamente a dialogar, a negociar os seus valores, o seu comportamento, a sua vida. A igreja protegeu isso e isso condenou, digamos assim, a cultura indígena a um papel coadjuvante. Já os portugueses e os africanos estabeleceram relações diretas, carnais, sexuais, afetivas, econômicas, cruéis, em todos os sentidos, e isso gerou a cultura brasileira. Então, a Bahia ainda é hoje, isso é visível na Bahia. Então, qualquer pessoa que chega aqui na Bahia, inclusive muitos africanos, autoridades de religiões tradicionais africanas, vêm para a Bahia estudar essas religiões que aqui existem preservadas como existiam na África há 200 anos e que já não existem mais na África porque existe um ataque de religiões fundamentalistas e monoteístas, os muçulmanos, os cristãos fundamentalistas, digamos assim, atacam as religiões tradicionais e o próprio progresso, o socialismo, o racionalismo ataca essas religiões tradicionais como se elas fossem uma coisa de bruxaria, de gente inferior, de gente insignificante. Aqui na Bahia deu-se tudo ao contrário, aqui tem que ser tudo ao contrário, aqui a nossa história é sempre o Brasil, né, onde tudo parece possível. Essas religiões tradicionais que na África, no lugar Lagos, na região onde se fala Iorubá, de onde vieram as principais religiões africanas para o Brasil, para a Bahia, e trouxeram o samba, o carnaval, a alegria, a vitalidade brasileira. Nesses lugares já praticamente essas religiões já não existem, foram atacadas, se não por outras religiões, pelo racionalismo, pelo progresso. E lá os praticantes dessas religiões hoje sobrevivem em guetos, em becos, em situações miúdas e insignificantes, sem relevância alguma cultural. Aqui foi tudo ao contrário. Aqui as religiões vieram, trazidas por mulheres, isso é muito importante, as mães de santo, como nós chamamos aqui, e alorixás, como se diz de maneira tradicional, em linguagem iorubá. Essas mulheres mantiveram essas religiões, é importante que tenham sido mulheres, porque se fossem homens, iriam lutar, iriam defender as suas tradições, os seus valores, defender, que eu digo no sentido viril, guerreiro, iriam defender, lutando e seriam derrotados e seriam massacrados e essas religiões se extinguiriam. As mulheres negociaram com os homens, os portugueses, os patrões, os suíços, os alemães, os ingleses, todos que estavam aqui, os colonizadores europeus. As mães de santo, as mulheres responsáveis, as feiticeiras, com o seu feitiço, que no Brasil feitiço é uma palavra positiva, uma palavra boa, com sua magia, com a sua mandinga, que é uma outra palavra boa para esperteza, com a sua picardia, até sensual, até envolvendo o erotismo, negociaram a sobrevivência dessas religiões. E ao longo dos anos, as religiões se transformaram no centro da cultura brasileira. Aquelas pequenas casas que viviam praticando o candomblé e outras religiões tradicionais africanas, que aqui se transformaram inteiramente, porque se misturaram. Na África havia tribos, grupos que cultuavam orixás ou divindades individualmente. Aqui chegando, esses africanos se misturaram, as divindades se misturaram, os cultos se misturaram, geraram outras tradições e gerou-se isso que aqui no Brasil chama-se candomblé, em Cuba chama-se santeria, enfim, no vodú, no Haiti, na América Central, que aqui tem o vodum, enfim, variações aculturadas dessas religiões. No Brasil, eu não entendo muito das outras, mas no Brasil, certamente o candomblé é uma criação brasileira, que inclusive em muitos casos incorpora o índio. Nos candomblés existe o caboclo, a festa do caboclo, que foi comemorada agora no dia 2 de julho. O caboclo é o signo da brasilidade, o signo da independência brasileira, da independência cultural, espiritual do Brasil. Então, esses candomblés foi o que houve. Dessas pequenas casas de culto que os fazendeiros, os grandes proprietários permitiam que houvesse nos recantos das suas fazendas, em que os africanos praticavam suas religiões, ficavam de calundu, como eles chamavam. Então, esses candomblés se transformaram no núcleo de onde surgiu
a principal força do que hoje nós consideramos cultura brasileira. Então, essas religiões, elas foram perdendo o caráter religioso, foi se impondo o caráter cultural. Os terreiros eram, digamos assim, território africano, era onde se comia as comidas africanas, era onde se vestiam as roupas africanas, era onde se praticavam os costumes, onde havia convivência, onde vivia as memórias, onde se cantavam, onde se batucava, onde se fazia o samba, onde... Então, esses lugares, esses centros culturais, digamos assim, de memória, de preservação, eram de fato uma mímese, uma construção, uma cenografia, um teatro da memória, uma reconstrução da África, porque cada negro escravizado que estava aqui, o sonho dele era voltar para a África, era algum dia se libertar e voltar para a África. Então, bom, resumindo, porque é uma história muito fascinante, porém muito longa, então tentando resumir essa história linda, rica, impressionante, dessa mistura das culturas europeias, significadas sobretudo pela presença portuguesa, e das culturas africanas, significadas principalmente pelos povos que falavam Yorubá, como eles dizem, nós aqui chamamos de Yorubá. Essa história é uma história extraordinária. E o que acontece com essas mães, essas senhoras ao longo dos séculos? Elas ganham prestígio, elas ganham notoriedade. Os africanos chegaram na Bahia nos primeiros momentos da colonização portuguesa. Manuel da Nóbrega fala de 1566 aproximadamente. E imediatamente eles começaram a criar coisas brasileiras, junto com os índios e menos com os portugueses. Digamos que as primeiras casas de cultura brasileira foram os terreiros de candomblé. Neles, por exemplo, um pouco mais tarde, eles começaram a aparecer um pouco mais tarde, mas Gregório de Matos, que é um poeta do século XVII, já fala deles com muita familiaridade. Eles eram lugares de pensamento da liberdade, da criatividade brasileira, e essas coisas evoluem muito, sempre com um combate português ferrenho. Isso aconteceu até o século XX. Nos anos 50 do século XX, ainda se pode ler nos jornais invasão de terreiros de candomblé, que são espaços como esse, né, de pensamento do Brasil, da Bahia, e prisão de seus líderes, de seus pensadores, e apreensão de seus instrumentos de rituais. E foram mulheres como Mãe Stella, com quem nós estamos aqui agora, que conseguiram reverter essa situação. Nós tivemos Ialorixás, que são líderes espirituais dos terreiros e condutoras da sociedade, sacerdotisas dessa sociedade, que foram fundamentais para que a sociedade se humanizasse. Foi através de Mãe Senhora, de Mãe Aninha, que é desse terreiro, que Getúlio Vargas reverteu a perseguição aos terreiros de candomblé e que nós chegamos a uma Constituição laica, né, onde todas as religiões estão livres para serem cultuadas e para serem vividas. É uma honra estar perto de Stella, porque hoje ela significa a Ialorixá dos Ialorixás do Brasil.
É ela que representa a religião do candomblé, que é uma religião forte, humana, completamente ligada à sociedade brasileira. Ela está em todos os lugares, no sul, no centro e fortemente aqui na Bahia. Por isso que nós temos a nossa grande representante aqui. Entre as coisas que ela escreveu, porque ela é uma escritora, e é uma escritora interessantíssima, ela compilou provérbios, e esses provérbios foram publicados recentemente. Eu acho que já está na 2ª edição. O livro já está na 2ª edição. E nós temos um livro desse perto de nós. Abrimos ele de manhã, lemos um provérbio e pensamos naquilo que o provérbio nos disse. E às vezes é muito engraçado. Diz, não, ele me disse isso ontem, vou pedir outra condução para o dia. É muito bom ter uma líder como Estela, inteligente, humana, culta, mas sobretudo humana, conduzindo o Ilê Axé Opofonjá na Bahia. Se comunica com os ancestrais, com o sagrado, diariamente. Não é por nada não, é porque nós somos assim mesmo, né? Então, tudo que nós vamos fazer, vamos ao pé do santo, como a nossa linguagem, chegando ao altar do santo, e chegamos ao pé do orixá para pedir uma orientação. E como não é dado o ser humano estar pessoalmente, né, com o sagrado, por isso ele é sagrado. Então nós temos o Ifá, temos os búzios, que é o intermediário entre nós e as entidades. Então, atrás de um elemento desse que nós nos comunicamos. Por exemplo, para atender vocês aqui hoje, pensa que foi assim meu prazer? Não. Eu tenho que saber de Xangô, que é o nosso patrono, é o nosso dirigente aqui, se eu poderia estar com vocês agora pela manhã para conversarmos desses assuntos. É a Aninha que estava aí? Aninha? Aninha, né? Muito simpática ela. Então, ele deu aval, disse que sim, que poderíamos vir conversar sobre isso. Então, depois de um aviso desse, eu fico despreocupada, que sei que eu tenho um guia, né, que dirige a minha vida, e essa forma de guiar nos protegendo, nos acordando para as coisas, nos dando inspiração para uma palavra seja dita na hora certa, né? Porque a princípio o povo de Candomblé era analfabeto, né? Escravo, descendente de escravo, não sabia nada. A única coisa que eu ouvi uma africana dizer, quando ser africano era uma coisa rara assim, né? Quando se via um africano negro, não precisa nem ser africano negro, e que ele chegava e que falava como uma pessoa normal. Então aquilo era um fenômeno, uma coisa. Então, mas encheram tanto a velha senhora que estava, eu era mais nova, ela podia ter uns 70, 80 anos. Quando faziam perguntas e mais perguntas e mais perguntas, ela respondeu. Quando ela não quis mais, ficou quieta, calada, e perguntaram, ela fazia assim. É quando ele saiu, ela fez assim: ele pode levar tudo, menos o que está aqui dentro. Interessante, né? Então é uma dádiva que Deus nos deu e que vamos pedir inspiração para aplicarmos nas horas certas. É o que se passa com esse livrinho aqui, Provérbios. E eu desde criança ainda não sabia que tinha nada de orixá, mas já gostava de provérbios. Todo menino, toda mocinha tem um livrinho, né? Um caderninho, né? E eu escrevia, chamava de confidências, né? E minhas confidências sempre tinham um provérbio assim. Porque antigamente os mais velhos, ainda mais de africano, falavam muito de metáforas, né? Muito com provérbios. E essa metáfora virava provérbio mesmo, virou coisa popular mesmo. Então, por exemplo, toda criança gosta de perguntar muito. E mãe, por que aquilo? E de quem foi quem fez? Sei que ela fazia assim, a minha tia foi que me criou, a minha mãe de criação. Aí dizia assim: olho viu, boca piu. Né? Olho viu, boca piu.
Então, aquilo, tudo isso tem aqui. Então, isso eu anotando, porque achava engraçado, e depois queria saber a explicação daquilo. Ela explicou que os olhos veem, a boca cala, né? Tem um ditado de formas diferentes de se falar. Então, aqui, nós fizemos esse livrinho aqui, e para ele também sair, é evidente que Xangô, que é o nosso chefe aqui, e Orumilá me inspiraram para que ele saísse assim. Uma coisa interessante, né? Aí vamos fazer um teste entre nós duas aqui. Faz da sua vida noite. Noite. Do seu dia a dia. Você viverá com alegria. Vivendo cada coisa em seu momento, evitas muito sofrimento. Bom recado pra gente, né? Todo mundo fazer dessa pequena reportagem uma coisa interessante e que agrade a todos que escutem e vejam, e que a fé em nós também seja perene, né? Fique para toda a vida aí. Tá bom? Eu gostei, esse é interessante. Então nós fizemos esse aí, e tem uns Yorubá. Você é boa no Yorubá? Eu posso tentar ler o Yorubá. Ibajete, Oya, Nin, Akorokin, Miki, Bakatiku. Se você tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Então isso significa se, a presença do se mostra a impossibilidade de realização dos desejos. Né? Devemos estar sempre presentes. É. E como esse temos tantos outros que esse guia tem clientes aqui, pessoas que são adeptos e que chegam aqui, diz, todo dia, esse dia eu dirigi, pegar no meu carro, eu leio. E sempre dá certo o nosso pensamento, né? Este livro é usado também na escolinha aqui. Sim, aqui na escolinha também. E os meninos? Eu, pessoalmente, acho que foi uma ótima ideia. Sim. Fazer este livro de provérbios, porque de facto são ensinamentos sábios, né? Outro dia eu fiquei pasma, eu fui num colégio aqui de crianças que tiveram paralisia cerebral. São meninos diferentes, mas fizeram um trabalho tão bonito com esse livro e com outro que nós temos chamado Pelaí, que fala sobre a ecologia. E os garotinhos deram conta, para você ver, muitos deles sabem recitar o significado de tudo, muito bom mesmo. Podem fazer desenhos. Né? Fazer desenhos e tudo mais, fazer representação de teatro, tudo isso. Mas então, já é Portugal, nosso. Eu não sei de ser nosso pai, porque através deles, né, nós chegamos para o mundo, nos conheceu, né? E nós sabemos que a mãe Estela também tem origem portuguesa, é verdade? Tem. O meu pai, a minha bisavó era africana, quando ainda se roubavam os africanos para ver a família dela, a raça, como chama-se, lá na África era Conibabê, é o dono da casa. E a gente foi depois procurar saber o significado, é como se fosse chamar-se o inesquecível, Conibabê. E a minha avó foi casada, que era filha desse africano, era filha de 2 africanos, de Maria e de Conibabê. Então ela viveu com descendente de português. Era português também, novo aqui, chamava-se Amâncio Soares de Azevedo. Por isso que eu tenho Azevedo. Então, por isso nós temos essa uma aproximação, né, com o português e por causa da ancestralidade. Professora? A senhora que me dá uma explicação se vocês usam nesse santo. O Lorixá é filha nossa de santo aqui e ela é a família toda. E ela é diretora da escola ali. Falei certo? Falou. E as crianças usam na sala também, aí se escolhe abre, né, faz uma escolha de um dos provérbios, faz uma leitura, interpreta e busca a mensagem do dia para servir de
né, de força para o dia da aula, né, para a contribuição do conteúdo. Ele até chegou, tá na escola também, né? Como? Chegou, tá na escola. Tá, claro. A frase de manhãinha, quero ver os seus filhos com o anel no dedo aos pés de Xangô, está sempre presente entre nós. Entender. Eu sou a quinta Ialorixá dessa casa. Ialorixá é a autoridade suprema desse espaço aqui. Antes de mim tiveram mais 4. Eu sou a quinta. E quando a quarta faleceu, ela ia fazer daquele espaço onde é o colégio uma casa para ela. Não quero uma casa grande para ela, para os parentes, para as pessoas chegadas a ela, e ficar perto também, inclusive, de Xangô. Mas ocorre que não aconteceu, porque ela faleceu e ficou a obra ali inacabada. Da obra inacabada, é que tinha um senhor que tinha um cargo na casa e que ele teve a ideia de fazer dali uma creche, que era muito grande para ser casa. Então eles fundaram uma creche chamada a Obabi. Não é a creche? Mini-comunidade Obabi. Mini-comunidade Obabi. Obabi era o nome de orixá de Manhanhê. Aí tivemos sorte sempre com os prefeitos que aqui estiveram, que eles sempre, né, tiveram um carinho muito grande. Essa escola já foi referência, continua sendo referência. Então eles dão lanche, tudo que a prefeitura tem que dar, dão farda, tá de farda bonitinha agora. De farda, dão tudo aí para o colégio e nós cedemos o espaço. O museu que existe aqui também? Existe sim. Temos um museu aqui também. Contando a história do... É um memorial nosso, que é apenas do axé, porque eu sempre me bati sobre isso, porque o candomblé é religião, né? A gente sabe que estuda para saber por que é religião, porque tem os dogmas, tudo isso, e como é que o outro vem de lá contar a sua história. A gente já estava cansada de chegar aqui e ver os estudiosos chegarem aqui, porque entendeu tal ano, não sei o que, pô, mas que bobagem é essa? Aí Xangô botou gente como elas aí que tem inteligência, que tem boa vontade de trabalhar e estão nos ajudando a segurar a escola. E como foi o museu também. O museu é interessante que traz a história do axé, de um princípio, traz os materiais, se vocês tiverem tempo podem ir até lá. Os materiais usados na cozinha de antigamente, que era carvão, que era fogão aquele de abano, né? Então tinha candeeiro, tudo isso, não tinha liquidificador, era uma pedra onde eles ralavam feijão, milho, tudo que precisa de massa, né? Era tudo, fazia a massa do feijão e tudo mais. Então temos tudo isso, o pilão para pilar os grãos nossos, muita coisa, as roupas, muita coisa a circunvelar. Inclusive uma herança que nós tivemos, mas que depois resolvemos mostrar que nós temos condições de sermos independentes, foi a questão dos santos de igreja. Não que não se acredite, eu acredito nos santos de igreja, respeito e tudo, mas não tem por que se misturar. Uma vez que tinha aquela discriminação, agora está bem melhor. Aonde se você é de um candomblé, não pode nem passar na igreja, porque o padre, entendeu, pintava horrores com você. Acende uma vela a Deus, outro diabo, essas coisas que chocam a gente que acredita no negócio. Então eu, graças a Deus, desses congressos que me convidaram, um deles aí, nos Estados Unidos, onde eu fui vice-presidente. Então aproveitei o momento para tentar dar um grito de libertação. Aí cortamos lá contra o secretismo e graças a Deus pegou, né? Pegou porque agora você vê as casas mais novas, não tem mais essa mistura. O que me angustiava era a mistura. A gente ia para lá como se fosse o necessitado do acolhimento deles, eles não acolhiam direito. Então cada um fica direitinho. Foi quando aconteceu o Concílio Vaticano II, onde o Papa, né, ele dando explicação lá, porque religião é isso, é aquilo outro, então deu até a condição da gente pensar realmente o que é. Nós não temos a cosmogonia, né? Cosmogonia, nós temos a liturgia, nós temos os dogmas. E nesse espaço é onde dança as filhas de santo, e aqui ela recebe os orixás, que são selecionados, né, a tomar rum. Cada um toma rum. O que é tomar o rum? Seria a cantiga de cada orixá, né? Então o ogão, o alabê, puxa, que é o ogão de atabaque, né? Ele puxa a música, então aquele orixá, ele vem dançar
certo? Depois ele vai para o cantinho dele, chama outro orixá para tomar rum, que é para ele se apresentar para o público, né? E aqui mesmo, nesse local, é também dado o nome de Iaô. A pessoa, quando faz o santo, ela vem, quando chega aqui, ela diz quem é, diz que chegou, né? Se você for ver, tudo que compõe a religião, nós temos tudo isso, e tudo isso com explicações. Então, podemos nos considerar independentes disso, né? Cada um segue a religião. Felizmente, o povo de Candomblé não discrimina ninguém, não tem por que discriminar. Se nosso compromisso é com o bem, com a verdade, a gente está seguindo o nosso caminho, né? Então, fizemos esse museu aí, que você vai ver e vai entender bem melhor tudo direitinho. Justo. Somos seres, né? Somos seres iguais. Seres humanos, com certeza. Temos o mesmo sangue correndo. Mas do mesmo jeito. Fizer anatomia toda igual, né? Tem diferente. Só um pouquinho a pele, né? A questão do solo, né? Nós temos os mesmos dedos. Tudo igualzinho. Lá dentro a mesma coisa, né? Pois é. E na atualidade a turma já está, a humanidade toda já está se compreendendo, né? Então, até a Igreja Católica, que era mais radical, já faz encontro. O Hamilton, você que da igreja, como é que se faz? Ecumênico, né? Culto ecumênico, nas igrejas já fazem. E tem. Aqui frequentam padres, fazem questão inclusive de dizer que alguns sofreram perseguição, porque de tanto confessar que eu sou agando do axé, não ficou muito bem para ele, mas depois já resolveu tudo. E, então, de fato, é como uma considera a morte, considera exato. Uma sábia também, não? Exato. E eu fico muito contente quando um livrinho desse vai servir de amostra no congresso, né? É sinal que as pessoas entendem o que a gente faz e acreditam, né? E está disseminando por aí, né? Muito bom, sim. E peço ao Orumilá e ao Oxalá que dê inspiração a mim para escrever, né? A vocês que entendam, né? Entendam e apoiem também. E a turma lá do Congresso também que tenha condição de passar de uma forma positiva, né? Então, porque isso aí é uma grande arma, né? O livro, como que disse, utilidade pública, né? Então, ele é como se a gente estivesse conversando daqui para Portugal, assim, em loco, nós estivéssemos. Porque foi o meu pensamento, não criado por mim, a minha transmissão do que eu aprendi, escutei durante 87 anos de vida, e que eu pretendo passar para vocês, e eu gostaria que vocês passassem também. E que dissesse assim, nós vimos isso no Brasil também tem disto, entendeu? É isso é nosso aqui, é de todos nós. É domínio público, né, que chama? Pronto. Ìwé Yorùbá in Portugal. Àìgbọràn bàbá àfojúdi. A desobediência é o pai da insolência. Tá todo jeito. Seu nome? Seu nome? Maria João. Maria João. Muito bem. Nome português. Jorge Amado tinha uma filha chamada Maria João, né? Iemanjá, marabulaio, Iemanjá. Iemanjá, marabulaio, Iemanjá. O diaba, o direce, o se Iemanjá. Nila cota de rebea oio, o rocini acha o elio, e abarro de irese, o se moja, nila cota de rebea oio, o rocini acha o elio, e acha o elio. Yasha
Liu, Urusi, Nyasha, Liu.